E aí, gente, beleza? Leonardo aqui mais uma vez, agora, né, de uma forma um pouco mais frequente, como acho que eu já coloquei em algum vídeo anterior aqui. E eu gostaria aqui de fazer aqui um vídeo aqui registrando uma ideia que eu estou começando a desenvolver. Então eu estou passando aqui a parte mais conceitual aqui do que eu estou chamando aqui de soberania autoral. Acho que eu já cheguei a comentar isso em grupos aí do Discord, alguma coisa assim, né? Jogando a ideia, eu gosto assim, às vezes, né? As ideias vêm na cabeça e a gente acaba jogando e de repente para ver se alguém se interessa também, né? E troca ideia, alguma coisa evolui. E me despertou assim um pouco dessa coisa assim de investir um pouco mais nessa ideia, pelo menos nesse momento aqui, numa parte mais conceitual e estruturar isso melhor aqui numa apresentação, num vídeo aqui, para de repente ver, né, como que isso aqui se evolui, né? Então, como eu estou comentando aqui, eu estou fazendo, né, daquele esquema que eu gosto aqui de uma forma mais espontânea, aqui, até meio improvisada aqui, em vez de fazer tudo direto no notebook aqui, eu estou com um probleminha no áudio, então estou resolvendo gravar com o celular, né? Mas enfim, o que importa é mais passar o conceito, né? Mas vamos lá então, né, gente? O que eu estou chamando aqui disso aqui de soberania autoral, né? É a ideia de eu entender que sempre vai existir uma demanda, né? Eu sou mais focado assim, nessa parte artística, criativa, né? Então, eu acho que existe essa demanda natural, eu acho que tem um lado saudável, assim, de você é, poder reivindicar que você é autor de alguma coisa, de uma ideia. Então, uma ilustração, um personagem, um roteiro, né? Qualquer conceito, assim, eu acho que naturalmente, né, eu acho que é correto, positivo você registrar, você chegar e falar assim, foi você que fez, né? Ou assim, de repente, alguma coisa que você fez, você poder fazer o caminho de dar o crédito do que é o que, né? Então eu estou aqui reunindo conceitos aqui, ferramentas, né, como Bitcoin, né, blockchain, o Nostr também, né, protocolo Nostr e tal, né, vem muito de muita gente aí que, né, realmente fizeram nessas ferramentas, assim, esses recursos aí para a gente poder ter até um pouco tipo do que eu estou me propondo aqui a passar, né? Que fundamentalmente a ideia é reunir, né, essas ferramentas aqui para poder de uma forma mais descentralizada de repente resolver ou ter uma ferramenta, uma alternativa para essa questão de registro de ideias, né? De você conseguir provar que você que fez aquilo ali, né? Uma forma de pelo menos fazer um registro, né? No tempo, com provas, com formas assim de você documentar isso sem você precisar passar pela Biblioteca Nacional, onde você tem que, né, pagar ali alguma coisa ali, passar por algum processo mais burocrático, né? Então a ideia aqui é reunir, né, todas né, essas ferramentas, como eu já disse, para você evitar ter o custo, né, disso e você até fazer a coisa ser uma coisa mais prática, mais clara, né, e até realmente assim que funcione em qualquer lugar do mundo e aberto para qualquer pessoa, né? Então você não vai ter limitação financeira, a forma de se fiscalizar né, viria a ser uma coisa mais aberta. Mas enfim, dito isso, vou passar aqui alguns slides aqui passando, né, a conceituação de tudo aqui. E só até uma parte, né, eu consegui até muito sintetizar e fazer alguma coisa mais rápida aqui, graças à inteligência artificial, né? Então acho que só uma parte aqui bem rapidinho, né? Às vezes, é, enquanto ferramenta assim de conseguir compilar e agilizar muitos processos é maravilhoso, né? Eu fiz aqui algumas partes aqui, ou boa parte né, dos slides aqui, né? Mas depois você tem aquela ideia, né? Você consegue reunir com a ajuda da inteligência artificial, ela consegue estruturar, argumentar, juntar pontos ali e sintetizar algumas coisas que a gente vai revisando, né? Então fazer isso e de repente até depois feito esse processo jogar para as pessoas realmente avaliarem também é uma forma de você reforçar mais esse processo, né? Você validar mais esse processo para ver ali alguma eventual falha que possa acontecer. Então isso também é o propósito aqui de estar passando aqui o conceito do que eu estou falando, né? Mas enfim, continuando aqui, né? A ideia é essa, como está ali no slide, né? O que eu estou chamando de soberania autoral, né?
que é você poder fazer o registro, né, de ideias, né, de você conseguir provar, né, as coisas sem que você criou uma obra, alguma coisa sem intermediários, né? Enfim. E a ideia é meio essa, como eu já comentei, né? Por que o modelo atual faliu, né? Então, você tem essa questão de burocracia, você tem, né, questão de barreira, né, geográfica, você tem nessa coisa de ficar dependendo de terceiros, né? E aí aquela coisa, né? Quando você tem, por exemplo, você vai registrar algum um logotipo, alguma coisa assim, você tem que mandar, daí você tem que esperar, né, o pessoal avaliar meses. Você tem todo um processo até demorado, né? Então, dá para se perceber com muita clareza que as coisas como estavam vindo funcionando, você percebe realmente que tem problemas, né? Você tem questões, né? Então, assim, como a gente realmente caminha cada vez mais para um mundo até mais globalizado, imagina a ideia, né, de você de repente ser brasileiro, aí de repente você vai vai viajar ou vai trabalhar em algum outro país, trabalhando com outra pessoa que está em algum outro lugar do planeta, né, e ter que lidar com esse gerenciamento de leis, de direitos autorais, de como que funciona ali de cada país, tal. Você vai tendo também uma necessidade de se resguardar ou simplificar alguns processos, né? Então, acho que a ideia de você de se criar uma ferramenta, né, algum modelo de um processo para você facilitar, né, essa questão, né, de registro de quem produziu, quem fez, aonde, que dia, tal, né? Eu acho que é uma coisa que facilita muito esse processo assim, mais internacional, né? E, enfim, né? Basicamente é isso, né? E fundamentalmente a ideia é o quê? A ideia é você reunir né, a ferramenta do hash, né, do SHA-256, né, você poder criar um hash, né, em cima de um arquivo ali, né, e você juntar essa questão do protocolo Nostr, né, que você consegue, né, através das chaves do Nostr, né, você provar que você é você, né? Então você cria assim, todas essas ferramentas juntas até consegue fazer essa mesma coisa, né? Mas o Nostr te dá também facilita esse processo, né? De você poder ter a chave ali do Nostr, daí você publica a obra ali que está com hash e está de repente né, com uma transação ali do Bitcoin ali junto, né? Integrando todos esses elementos ali, né, que se complementam, né? Você tem um arquivo, você tem a foto do arquivo, você tem a hash em cima do arquivo, você tem, né, a publicação ali né, de alguém através do Nostr que fez aquela arte, que aquela arte ali está com hash, que aquela pessoa que postou no Nostr, que fez o hash, que ela fez mesmo a transação, então ela tem todos esses elementos ali que conseguem de repente ali provar que alguma obra, que alguma publicação, que alguma coisa foi feita por ela, né? Então você tem pelo menos, no mínimo você tem um registro de alguma coisa, né? De repente, e aí aquela ideia, né? Se alguém for questionar, né, quem que fez ou não, né, se foi a pessoa ou não, você vai conseguindo aí, né, se acontecer de passar por algum processo judicial, você consegue aí ir cruzando as informações, tudo isso que vai sendo reunido para questionar realmente, para fazer a trilha de quem está realmente falando, provando, né? Então, mesmo, por exemplo, alguém que quisesse a fraudar alguma coisa, né, usando esse tipo de modelo, né, teria como você fazer, né, todo o processo ali de, né, colocar em comparação ali, em confronto ali o que uma parte está falando com o que a outra está falando, né? Então, mesmo que alguém que queira fraudar usando esse sistema aqui, você tem como investigar, né? Porque a ideia é essa, né? É mostrar todos os elementos, né, de um lado ou de outro e, né, comparando, confrontando as informações, ver quem chegar na verdade, né, quem está falando a verdade, né? Então, fundamentalmente esse que é, né, o propósito, né, o elemento principal desses processos assim de você provar que você é o autor de alguma coisa, né? Enfim, né, continuando aqui, ah, teríamos aí três passos, né? O primeiro seria, por exemplo, a criação, né, de alguma coisa, né? Então você poderia ter lá uma ilustração, um personagem, sei lá, um software, um vídeo, né, alguma coisa, né? Você passaria ali, né,
o arquivo ao algoritmo, né, para gerar o hash, né, do arquivo. E aí você preserva, né, o arquivo original com esse hash, né? Então você já tem uma parte ali do processo feito, né? Você criar um hash em cima né, de algum arquivo ali, né, digital, ali, você fazer esse processo em cima da obra ali que você né, que você criou, né? Depois você tem esse processo de você passar pelo Nostr, né? Então você faz você pegaria, né, o hash, né, e você faz a publicação junto né, através de um perfil Nostr, você cria ali né, uma chave ali e tal, e você faz a publicação, né, de que, olha, tem esse arquivo aqui que tem esse hash aqui, foi feito por mim, você reivindica, você coloca lá, né, e aí né, você faz isso. E depois você tem esse processo também, uma coisa, né, junto com a outra ali, de você fazer aí também uma transação na rede do Bitcoin, né? Então, reunindo esses dados, né? Você reúne ali o hash que foi criado em cima né, da obra, né, de arte. Aí você tem também ali né, o evento né, do que foi, da postagem que foi feito no Nostr, e você coloca isso ali né, na rede Bitcoin, né? Então você com, né, com a reunião desse elemento você acaba tendo esse consenso, né? Aí de esses registros ali, todas essas informações ali para você reivindicar, né? Ali que você, né, falar, ó, fui eu que fiz isso aqui, né? Se alguém, né, de repente você é aquela ideia, de repente imagina assim que você é, cria uma obra, sei lá, um exemplo bem simples assim e bem até insignificante. Você faz um meme, né? De repente assim, você chegar, se você faz um meme, de repente você faz o registro disso, não é nem a intenção de você querer ganhar fazer esse processo para você ganhar uma grana em cima de alguma forma, mas assim, alguém de repente quer se passar por você, né? Fala, não, foi eu que fiz o meme, alguma coisa assim e tal, né? Então, né, tendo esse tipo de registro, né, de qualquer coisa assim, né, você pode desmascarar, né, né, um mentiroso, né, ou, né, enfim, é uma forma, assim, um exemplo bem simples, né, de você se utilizar, né, desse tipo de processo, né. E, enfim, né, esse tipo de coisa aqui, né, tem aí também, né, alguns outros protocolos que seria também uma forma de você, de repente, até complementar um pouco desse processo, né, o Ordinals ou o RGB, mas eu estou pensando, eu coloquei isso aqui como exemplo, mas a ideia mesmo é se utilizar desse outro processo que eu já comentei, né, reunir mais ali o registro você fazer um hash, registro na blockchain e, né, e uma postagem no Nostr, né, em reunir, né, essas coisas, né. Enfim, e aqui a validação, né, no mundo real, então, seria tipo essa, né? Primeiro você apresentou o arquivo, né? Que seria o ponto, né, de partida ali para falar, ó, esse aqui é meu, tal. Daí você mostra a prova matemática do hash, né? Você tem a verificação no tempo, né? Provando ali, ó, no blockchain do Bitcoin, né? Que em tal data ali foi registrado isso aqui, ó, esse arquivo aqui que tem esse hash aqui foi registrado nessa data tal. Você né, cria esses elementos aqui junto com né, posta essas informações ali no Nostr também, então você tem essa integração de todas essas informações ali para você, né, realmente provar ali que você é o autor de uma determinada obra, né? Então, fundamentalmente é isso aí, né? Como dizer que o futuro do direito autoral é soberano, né? Então, você não precisa de governo validando que você é o autor de alguma coisa, né? Você realmente conseguindo reunir esses elementos, você consegue ali provar, né, que você é o autor ali. Então você diminui o custo, você tem um alcance global e você tem a independência, né? Então a proposta desse conceito do que eu estou começando a elaborar é fundamentalmente isso, né? Eu penso que, né, já tenho alguma ideia, né? Bom, eu já estou me repetindo muito aqui, né? A ideia aqui é mais apresentar o conceito, né? Conseguir reunir essas coisas, mas eu já vejo de repente
uma coisa que, conforme a coisa foi evoluindo, imagino criar uma aplicação, né? Seja um aplicativo, um web, onde eu acredito que dê realmente assim para se criar, né? De repente sei lá, uma espécie de algum aplicativo em que você consiga, através de um processo simples de você criar, de repente, ali um relay no Nostr, junto, né, esse aplicativo poderia reunir todos esses elementos numa coisa só. Ser uma carteira de Bitcoin, ao mesmo tempo uma rede no Nostr, né, e, um gerador de hash. Então, eu imagino que poderia ser um processo simples. Você, através de um aplicativo assim, você subir um arquivo ali que você quer fazer esse registro de uma forma automática, e quando você clica, você já gera uma transação em Bitcoin, de repente para você mesmo, né? De repente você tem Bitcoin ali, daí você manda para você mesmo ali, daí você faz esse registro na blockchain, e ao mesmo tempo ali fez aquilo ali, ele já automaticamente já gerou o hash do arquivo, já publica na blockchain, ao mesmo tempo que já publica no Nostr, e tudo está reunido ali, tudo registrado de uma maneira ali, né, a facilitar esse processo, né? Então, fundamentalmente é isso. Eu já tô comentando aqui porque é uma coisa que eu acho que é bem aberta, né? Eu acho que de repente pode vir a ser útil aí para quem precisa desse tipo né, alternativa, né? Eu acho que antigamente, né, num tempo que a internet não era o que é hoje, eu me lembro que a orientação de muitos advogados, né, para você poder provar que você era autor, né, uma das formas era aquela ideia de você faz as suas obras, você faria suas obras, aí você colocaria num envelope lacrado, e aí você mandaria para você mesmo pelo correio, e a ideia seria você nunca abrir, né, aquela carta, né? Só para o caso de, se você fosse acionado né, na justiça, ou precisasse fazer algum processo ali de provar que você é autor de alguma coisa, você ter, né, essa documentação, esse envelope guardado, e apresentar, né, e abrir ele na hora lá do juízo, né? Então é uma coisa meio, vamos dizer assim, meio, né, antigo, um jeito ali que eu me lembro muito bem, assim, existia, né, essa orientação, né, para você, funcionava, né, para esse tipo de situação, né? E, e aqui agora a gente tem de repente, como se fosse uma forma moderna, digital, de fazer esse tipo de coisa, né? Que, que ao meu ver, realmente não tem o porquê, de repente, como questionar realmente, né, esse processo, né, como algo legítimo, né, como algo realmente ali que se prova, né? Então, tanto que não é à toa, né? Hoje em dia as pessoas naturalmente fazem postagens, né, em redes sociais, tal, e você vê, né? Se tem essa coisa aí né, de as pessoas são responsabilizadas, eles são identificadas, né, como que se publicam, tal. Então, é uma forma que de repente de ressaltar isso, né? É uma forma diferente, mais descentralizada, assim, até de você, né, se resguardar, né, de alguma coisa, assim, né? Tipo assim, o que eu quero dizer com esse exemplo de redes sociais é no sentido de que é uma prova que documentações digitais, rastros digitais são usados como prova, né, de autoria, de alguma coisa que você falou, fez, que você postou, blá, 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 tal. Então, seguindo essa mesma lógica, né, como já processos digitais já são usados para isso, né, por você provar a autoria, né, de algo assim através de um processo digital, também viria a ser, certo? Então é isso, gente. Aqui o vídeo já ficou um pouco comprido aqui, mas eu acho que cumpri aqui com essa ideia aqui, que fundamentalmente nesse primeiro momento aqui passar a ideia do conceito, né? Mas eu vou evoluir na ideia aqui. Se vocês curtiram a ideia, acharem que tem alguma coisa para se corrigir, que possa ter passado, batido por mim, coisa assim e tal, deixa aí nos comentários aí, entre em contato com qualquer coisa e tal. E por enquanto é isso então, beleza? Então, obrigado pela atenção de todo mundo aí. Valeu e até a próxima aí. Tchau, tchau.